Quando estás a começar um site, há muitas pessoas que começam a dizer-te: precisas ter termos e condições, política, privacidade, política de cookies, aviso legal, tá. Isto na tua cabeça começa se calhar a ser uma confusão enorme e pensas que precisas uns templates específicos para isto e sim, os templates ajudam muito. Mas o que é principal e mais importante é saber o que realmente é que faz cada uma destas partes. Cada uma destes, vamos dizer, textos jurídicos que vão-te ajudar precisamente a resolver problemas antes de ter um problema. Se queres ver um a um e perceber bem o que é que devias ter dentro do teu site, dentro do teu negócio online, então fica neste episódio que eu vou-te dizer tudo o que tem a ver com os textos legais. Olá, sou Caribe Camacho e sou assessora legal para negócios digitais, o que quer dizer que tento traduzir tudo o que tem a ver com o legalês para que possa entrar no teu negócio de uma maneira descomplicada e descontraída. Para qual é o stress com estes textos? Porquê é que recebemos tantas multas e problemas e porquê é que temos que ter? Porquê? Muito simples, porque é a melhor maneira de solucionar a tua vida. Há um mantra que eu tenho, que é: criar a solução para o problema que ainda não tens é evitá-lo. Isto o que quer dizer? Que realmente temos que pensar nas piores situações dentro do possível para fazer tudo aquilo que possa fazer de esse momento o menos conflituoso, o menos complicado possível. Isto é assim como um seguro de vida ou um seguro de saúde. Para que é que o temos? Para que precisamente no momento de um problema, ao menos a parte económica não seja tão dura e podamos ter ali algum colchão, algum suporte que vai nos ajudar precisamente na solução deste problema. Em outro vídeo eu tinha-te falado do mapa do teu negócio. O vídeo deixo-te por aqui em cima. E nele estava-te a dizer aquilo que precisas ver e rever do teu negócio, porque isto é algo que não vais fazer só ao início. É a parte mais importante e fundamental, claro, mas é algo que deves considerar depois de uma maneira frequente e recorrente dentro dele. Já quando viste tudo o que precisa o teu negócio, então temos que fazer uma tradução, quer dizer, temos que imprimir toda esta informação dentro do nosso site para precisamente conseguir transmitir a informação aos nossos clientes, às pessoas que estão no nosso site, de como é que vão ser as normas ali. Nesse outro vídeo tinha-te dito que quando éramos pequenos, e realmente mesmo agora de grandes também, quando vamos à casa da nossa mãe são umas normas, da nossa tia são outras normas e a casa da mãe do seu Manel são outras normas. E o mesmo temos que fazer com o nosso negócio, estabelecer precisamente estas normas. O que é que vamos fazer em cada um deles? Todo o site, todo o negócio digital, em realidade, precisa uns textos mínimos. Isto é o mínimo da mínimo, aquela coisa que, é o mínimo, ok? É como quando estamos a construir uma casa e dizemos que precisamos as bases, precisamos X placas, tantos quartos, paredes, chão e materiais bons de construção. Já está, o mínimo do mínimo. Os móveis e a decoração por dentro, isso fica para depois. Mas este é o que vai ser os alicerces realmente do teu negócio. E quais são estes? O aviso legal, termos e condições do website, política privacidade, dever de informação em cada lugar onde faças a recolha de dados pessoais, política de cookies, política para cursos online, venda de serviços, venda de produtos, depende, não é, daquilo que tu vendes. O link para centros de arbitragens, livro de reclamações ou plataforma de resolução de litígios em linha da Europa e tudo aquilo que tem a ver com saldos, descontos e liquidações. E neste momento, se calhar, estás a dizer: isto é muita informação, isto é muito chato, é muita coisa, eu não dou ação de tudo isto. Relax. Este vídeo é precisamente para isso. E é por isso que vou-te dar, neste momento, uma dica. Ponto número 1. Não ponhas isto a velocidade. Número 2.
Eu já falo estranho porque tenho um sotaque especial e falo muito rápido, tu consegues pôr isto na velocidade número 2 e é que não vais perceber absolutamente nada. Portanto, opção número 1, deixa na velocidade normal. Opção número 2, vais guardar este vídeo, vais pôr no teu Todoist, no teu Asana, na tua agenda, onde seja lá que for, porque vais-me dedicar uns minutinhos para ele, concentrado. Apaga o telemóvel, apaga a televisão, põe a tua música de flow, o que tu quiseres, ok? Mas concentra, porque isto, sim, é muito simples e, a parte mais importante, vai-te ajudar muito, mas muito mesmo, com clientes tóxicos e a poupar milhares de euros. E não estou a exagerar, porque uma multa simples da SAE por não ter escrito bem a livre resolução do contrato, estamos a falar de 1.500 euros, por exemplo. Não indicar os descontos como é devido, 650 euros. Não indicar se tens ou não os preços, mesmo que faças coisas artesanais ou manuais que precisam de um orçamento prévio, mas ter uma lista básica ali, qualquer coisa dos preços, 1.500 euros. Portanto, começas a somar tudo isto e vai-te dar milhares de euros que vou-te ajudar a poupar só com este vídeo que é totalmente gratuito. Mas tens uma maneira de pagar-me. Subscreves ao canal e partilhas com aquelas pessoas que, ao igual que tu, estão precisamente nisto dos negócios online. Vamos ver então, um a um, o que significa cada texto e o que é que tens que escrever em cada um deles. O aviso legal é pequenino. Aliás, para quem compra os nossos templates, cada vez que alguém abre o ficheiro, a primeira coisa que diz é: "Caribei, isto é de pequenino. O documento está bem." E sim, o documento está perfeitamente bem, está certo. Mas é que o aviso legal não é outra coisa que a informação do dono desse site. É aqui onde tens que colocar o teu nome, seja próprio ou seja de uma empresa, o teu NIF, DNI, passaporte, aquele documento oficial que te identifica. Não tens que pôr todos, com um é mais do que suficiente. A tua morada, o teu e-mail e a informação profissional, se for o caso, por exemplo, se és um agente imobiliário e se tens algum registro de uma ordem, algum alvará, alguma coisa que precises num primeiro momento para comercializar os teus produtos ou serviços. Isto já depende de cada temática do negócio. Aqui no aviso legal há umas coisas importantes a tomar em conta. Por exemplo, o nome tem que ser o teu nome completo, Caribei Camacho, ou o nome da tua empresa. Se tens uma empresa, não tens que pôr o teu nome pessoal. Agora, com relação ao NIF, DNI, passaporte, não tens que pôr todos os números. Com um é mais do que suficiente. A morada. E aqui que muitas pessoas dizem: "Caribei, mas é que eu trabalho desde casa e dá-me uma coisa cá dentro que eu não quero que a morada da minha casa seja conhecida por absolutamente todas as pessoas na net." E é óbvio pensar nisto, porque lá está, é a tua privacidade. E aqui, então, quando eu começo a misturar a parte prática com o marketing, com as leis, com a minha experiência também na parte do e-commerce a vender produtos, e dou-te as soluções. E é por isso que tens que subscrever este canal. Já o fizeste? Prontos. Continuamos então. À morada tens várias opções. A primeira é para a tua. Isto já é gosto de cada quem. Eu não gosto dessa. Por uma questão de privacidade, não é? A segunda é alugar um apartado postal. Um apartado postal vai ser uma caixinha no CTT, no correio do teu país, se é que estás a ver isto fora de Portugal, onde os correios vão-te alugar um espaço numa espécie de lockers, ok? Onde cada quem tem o seu número. Desta maneira, qualquer correspondência que tu recebas, vais receber nessa caixinha, nesse buzão, nessa box que está ali. E tu, a única coisa que tens que fazer é ir uma vez a semana, uma vez de cada 2 semanas, enfim, quando tu quiseres, a levantar o conteúdo que está dentro de essa caixinha. Isto tem um pago anual e eu vou-te deixar a informação na descrição deste vídeo.
A outra opção, e é aquela que nós utilizamos na empresa, é alugar um escritório virtual. Isto porquê? Porque também conseguimos, à diferença do apartado postal, colocar esta morada nas finanças. Quando vamos fazer então uma fatura, assim as pessoas vão conseguir ver a informação do escritório virtual e não a informação onde mora cada uma das sócias gerentes. Portanto, se és um trabalhador por conta própria ou se és um NI, que afinal vem a ser basicamente o mesmo, é que podes perfeitamente alugar um escritório virtual. É algo que também costuma ter um pagamento cada 6 meses ou um pagamento anual, depende de cada um. Nós vamos te deixar o link também àquele que nós temos alugado em Matosinhos. Eles podem fazer toda a gestão, aliás, recebem a correspondência, podem digitalizar e assim tu podes ver por e-mail qual é aquela carta ou aquela informação que recebeste. E depois eles só te podem enviar-te através do correio normal, vamos pôr uma vez por mês para a tua casa. Mais simples, impossível. E esta morada, sim, é perfeita para tudo o que é redação de contratos, finanças, fazer facturas, etc. E é esta a informação que precisas ter dentro do aviso legal. O outro texto muito importante é os termos e condições do website. E aqui faço uma diferença, que estamos a falar dos termos e condições da utilização da tua loja online, da tua plataforma online, do teu site, do teu domínio. Não são os termos e condições de vendas, são coisas totalmente diferentes. Nestes termos e condições do teu website é onde vais falar da propriedade intelectual, da utilização das tuas marcas próprias. Por exemplo, nos seus termos e condições, YouTube fala de como é que devemos utilizar a sua marca. Eles têm o que chamam o Brand Resource, que não é outra coisa que a utilização dos seus logos, ícones e tudo. E aqui eles especificam como deve ser utilizada a sua marca, com qual tamanho mínimo, qual tamanho máximo, o que é que não podes fazer, o que é que podes fazer, quais são as cores oficiais e também qual é o fundo que podes ou não utilizar. Das normas de segurança e como deve ser utilizado o site, qual é realmente a responsabilidade das tuas informações. Por exemplo, são disclaimers através da utilização dos teus conteúdos, porque não seja que alguém no dia da manhã comece a pensar que tu estás a dizer para investir de uma determinada forma, para fazer as coisas de uma determinada maneira, que esta realmente podem se interpretar como uma assessoria personalizada. E não, deves deixar muito claro esse disclaimer que, atenção, que isto não é um conselho como tal, é só informação que eu faço por cá, tipo serviço público, algo como que eu estou a fazer com este vídeo. Um exemplo deste disclaimer é precisamente o que tem a Deshiro, que é uma corretora financeira, que diz: a informação contida neste artigo não foi escrita para fins de aconselhamento, nem pretende qualquer recomendação de investimentos. O investimento envolve riscos, pode perder parte, Isto é perfeito em cada um dos teus posts, mas também nos termos e condições precisamente de utilização do site. Porque também ali vamos incluir que isto vai refletir no que está nas tuas redes sociais também. Outro ponto importante é o que tem a ver com os comentários ofensivos. Porquê? É algo assim como quando entramos a um restaurante e diz: reserva-se o direito de admissão, quer dizer que não todos podem entrar aqui e que no momento de alguém falar comentários ofensivos por racismo, sexismo ou qualquer ismo que possa existir, tu estás na tua liberdade de cortar ou privar a outra pessoa da sua liberdade de expressão. E é por isso que simplesmente irás, apagar os comentários dela, etc. Se começas a lembrar muito em Twitter quando dizem é que banearam a conta ao Trump ou fizeram isto, tal, liberdade de expressão, nos termos e condições está perfeitamente descrito que se vais em contra das políticas desse site, precisamente eles vão te banir. Isto também acontece no YouTube, no Instagram e é por isso que muitas publicações dão-se de baixa.
Mas sim, as pessoas quando vão também ao teu site, tu podes fazer o mesmo que estas redes sociais acostumam fazer. Outra das coisas importantes a tomar em conta nos nossos termos e condições é o que tem a ver com a localidade dos tribunais e os centros de arbitragem. Vão ser os do Porto, de Lisboa, Madeira, Açores. No momento de um problema, de um litígio, vamos para o Tribunal dos Açores ou ficamos cá no Porto, que é onde eu moro? Então, todas estas coisas vão ali nos termos e condições. Seguindo com aquelas páginas que são básicas em qualquer site, e atenção que eu estou a falar aqui de qualquer site. Eu ainda não estou a falar de vendas, senão em geral, ok? Mesmo que faças a venda diretamente ou não através do teu site, precisas estes mínimos. Vamos a falar agora da política de cookies, pixel, bot, tudo aquele que seja algo que faça um rastreamento, uma persecução, ok, de uma determinada pessoa. Eu sei que esta palavra, se calhar, persecução, é assim um bocado agressiva, mas na verdade é isso. E é por isso que não devemos fazer confusão entre as cookies e a política de privacidade. Elas são separadas. São duas coisas totalmente diferentes. E agora, se calhar, a tua cabeça fez tipo, what the fuck? Como que diferentes? Sim, porque dentro das cookies pode ou não haver dados pessoais e é por isso que é separada da política de privacidade, porque a política de privacidade refere-se só àquilo que está 100% vinculado a dados pessoais. Então, nas políticas de cookies, primeiro temos que ver duas coisas, e é quando está 100% no nosso site. Nós temos um domínio próprio e temos algo, por exemplo, no WordPress, que é muito livre e que eu consigo manipular basicamente ao 100%. Ali a responsabilidade e a informação das cookies é 100% minha. Mas quando eu estou em plataformas como Etsy, Instagram, MailChimp, Leadpages, ClickFunnels, Shopify, Facebook, eu tenho igualmente que comunicar à minha comunidade que existem cookies ali, que não dependem 100% da minha administração como dona do negócio, porque estamos em casa de outra pessoa. Vamos pôr isto em outras palavras. Imaginemos que temos um filho, ok? Que o nosso filho vai ser aquelas pessoas que seguem-nos nas redes sociais ou aquele cliente ou possível cliente, também colaborador, então aquela pessoa que vem connosco. E nós dissemos ao nosso filho, olha, vamos ir à casa do Zé Manel. E resulta que na casa do Zé Manel existem estas normas e o Zé Manel tem uma câmara na entrada da sua casa. Portanto, ficas a saber que como vens comigo para a casa do Zé Manel, a tua carinha vai ficar dentro dessa câmara. Pronto, isto é o mesmo que devemos fazer. Então, quando estamos a fazer uma atração, a puxar clientes ou possíveis clientes ou leads ou enfim, a puxar pessoas a utilizar uma determinada ferramenta que não depende 100% de nós. Nós devemos igualmente fazer essa informação. Agora, quando o website é 100% próprio, então ali temos que fazer umas coisinhas a mais. Quer dizer, temos que bloquear as cookies desde o primeiro momento. E quais é que vamos bloquear? Aquelas que não sejam estritamente necessárias para o site. Vamos ver, ponto primeiro. Estamos todos aqui a falar de cookies, vemos todos os dias num site cookies, 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 cookies e ainda não percebemos muito bem o que é uma cookie. Pronto. Uma cookie vai ser um pequenino ficheiro, uma coisa muito, muito pequenina, que vai informar a um site determinado daquilo que estás a fazer no seu site, ok? E uma cookie pode servir para milhões de coisas. Uma delas é escolher o idioma do site. Outra delas é que as letras consigam estar dentro das margens, por assim dizer, e verificar que tu não tens um computador, senão que tens um telemóvel. E, portanto, as letras têm que ser mais pequeninas, porque lá estás num telemóvel e não estás num computador com um ecrã muito maior.
E estas cookies, que são estritamente técnicas, podem estar perfeitamente ligadas desde um primeiro momento. Aliás, devem estar ligadas desde um primeiro momento para o site funcionar perfeitamente. Mas aquelas cookies que são de marketing, de estadística e assim, então estas precisam da aprovação do cliente. Porquê? Porque lá está, não são estritamente básicas, não são uma só coisa. Outra coisa é que esta aprovação que se faz destas cookies que são de marketing, estadística ou analítica deve ser feita uma autorização em positivo, uma ação realmente da pessoa que está a entrar no site. Não é válido de, que utilizamos cookies e não gosta, bloqueia. Não. Não é permitido aquilo de, se continuas a navegar, vamos perceber que não. Elas têm que estar bloqueadas desde o início e é o utilizador que tem que aceitar essas cookies. E só depois disto é que podem-se instalar. Tudo isto pode ser perfeitamente feito com uns plugins. O meu favorito é o Cookiebot, que eu deixo-te aqui embaixo na descrição do vídeo. Um link que te vai levar a um curso de cookies que pronto, está para achar em espanhol, mas eu depois vou disponibilizar em português. Se calhar quando des clique já está em português. E dentro da tua política de cookies tens que colocar a listagem das principais cookies que estás a utilizar, a prova de consentimento e qualquer coisa que deixe o utilizador tirar e voltar a dar essa autorização quantas vezes ele quiser. Parecida, mas não igual, está a política privacidade. E para aquelas pessoas que tenham WordPress, esta política privacidade podem conseguir um template que está fantástico, que tem todas as perguntas na parte das configurações, privacidade, e ali conseguem então ter uma página própria dentro do WordPress para tudo isto que tem a ver com a política privacidade. E esta política privacidade não vai ser outra coisa que descrever a pessoa quais são os seus direitos, o que é que fazemos com os seus dados pessoais e atenção, que dados pessoais é tudo aquilo que tem a ver com um ser humano. Caribai, mas é o que eu faço business to business. Tá bem, tu fazes B2B, parabéns, fico muito feliz por ti. Mas quem faz a chamada és tu, que é um humano, que vai ficar no telemóvel da outra pessoa, que também é um humano, e os dois vão ficar com o número de telemóvel dos dois. Portanto, se é o número de telemóvel de um comercial, muito bem, mas continua a ser um ser humano. Isto, há muitos patrões que esquecem-se disso, mas é assim, senhoras empresas, somos seres humanos que trabalham para si. Obrigada, bom dia. Prontos, feita esta pequena parte do humor, é dizer que muitas vezes confundimos política, privacidade de dados de companhia com dados de pessoa. Um dado que não é pessoal é uma empresa em geral, sei lá, Construções a Caixinha Azul, limitada, perfeito. Agora, se é uma unipessoal, evidentemente é um dado pessoal, é só de uma pessoa. Por isso, eu aconselho tratar tudo como um dado pessoal e ponto final, porque isto na prática não vamos conseguir desvincular um do outros. Portanto, vamos tratar tudo como se fossem dados pessoais. Porque quando eu chamo a uma companhia, quem vai me atender é uma pessoa, mesmo que seja, vamos pôr uma máquina, ao final dessa máquina deve haver um ser humano ao final de tudo. Nesta política de privacidade, então, vamos falar disso. E também falar de quem são aqueles subcontratantes que temos. O que é que vamos fazer com os dados? Por quanto tempo? E qual é a nossa base legítima para tratar disto? Com a política de privacidade é muito grande, se vocês quiserem que eu fale mais, então deixem-me por aqui um comentário neste vídeo. E se quiserem ver algumas outras dicas vinculadas com isto para evitar coimas, seja de Portugal ou seja de outros países como a Agência Espanhola de Protección de Datos, então vejam esta lista de vídeos que tenho por cá que tem tudo a ver com o RGPD. Isto é o Regulamento Geral de Proteção de Dados que aplica na Comunidade Europeia. Seguindo com esta informação que é necessária sim ou sim em todo o site,
temos a resolução de litígios em linha. O que quer dizer isto? É uma plataforma a nível europeu que vai servir basicamente de caixinha de queixas dos consumidores com os vendedores de produtos ou serviços dentro da comunidade europeia. A única coisa que tens que fazer para cumprir com isto é indicar um e-mail, não é suficiente um formulário de contacto, tens que disponibilizar um e-mail como tal e depois deixar um link que irá à plataforma de resolução de litígios em linha, que é esta que está aqui, que deixo-te aqui. Portanto, pões pausa no vídeo, copias e continuas à frente a voltar a ver o resto da informação. Com relação ao livro de reclamações, eu vou fazer todo um vídeo, todo um curso só com ele, a explicar como é que o tens que ter, como é que absolutamente tudo, ok? Mas hoje só vou-te dar uma dica importante. Quem é que precisa? Primeiro temos que ver que existem duas versões, uma física e uma digital. O livro em formato físico vai ser para aquela pessoa que tenha um estabelecimento com carácter fixo ou permanente, onde exerçam principalmente as suas funções de uma maneira habitual e profissional. Mas também, quer dizer, tem que ser duas condições que dão-se em simultâneo, não uma e depois outra. E também que tenha contato com o público, designadamente através de serviços de atendimento ao público destinado à oferta dos produtos e dos serviços ou à manutenção da relação com a clientela. O que quer dizer isto? Se eu tenho, vamos imaginar que trabalhas desde casa, posso dizer que tens um lugar com carácter fixo, onde faças a tua atividade habitualmente, mas não há atenção ao cliente, porque vendes tudo online. Quer dizer, o cliente não vem a bater-te a tua porta a dizer-te, olha, dá-me 5 sabões. Vamos imaginar que vende sabões artesanais, ok? Se isto não existe, então não precisas do livro físico, ok? Estamos a falar só do livro físico. Se tens este estabelecimento e atendes clientes ali, então sim vais precisar do livro físico. E o livro digital é ainda mais fácil, o livro eletrónico. É quem tem a obrigação de ter o físico, ou, aqui temos duas condições e posso dar uma ou a outra, ou vamos imaginar que efetivamente não precisavas o livro físico, porque és aquela pessoa que vende sabões artesanais através de uma loja, imagina, própria ou na Etsy, mas forneces bens ou serviços que, mesmo que não tendo estabelecimento físico aberto ao público, desenvolves uma atividade económica que está precisamente abrangida pelo livro de reclamações. Portanto, basicamente estás-me a ouvir e tens um negócio digital, sim, precisas o livro eletrónico. Em outro vídeo, e se tens mais dúvidas com relação ao livro eletrónico, deixa um comentário e subscreve para que não percas este mini curso livro de reclamações, para precisamente que cheguem estes vídeos para ti e não percas nenhum deles. Mas é ali onde vou especificar mais. Política de vendas. E eu aqui vou fazer uma pequenina pausa porque é algo que costuma causar muita confusão. A política de vendas é sempre precisa, mesmo que não façamos a venda diretamente através do site. Volto a repetir, mesmo que a venda não é feita diretamente através do site, preciso a política de vendas. Atenção que há muitas coimas, muitas multas no mundo digital por isto. Porque as pessoas pensam que, como a transação é fechada fora da net, porque a pessoa chama-me, porque encontramos-nos num lugar, porque etc. Então não é preciso pôr nada no site. Isto é totalmente mentira, ok? E mesmo assim, para facilitar a nossa vida, sempre vai ser mais fácil ter uma política de vendas dentro do nosso site, porque desta maneira, quando passamos o nosso orçamento, podemos deixar abaixo um link a dizer: atenção, que certos termos e condições, ou existe uma política de vendas, etc., e a sua política de privacidade e que pode ver neste link. Epá, facilita-te a vida, já está. Pões isto no orçamento e já a pessoa
sabe que ao aceitar o orçamento devia ter lido também essa informação. Porque faça-se ali o hipervínculo que a pessoa vai carregar e já consegue ver toda esta informação. É certo que quando vendemos serviços, e eu vou dedicar um vídeo, se assim quiseres, deixa no comentário, para falar única e exclusivamente da política de vendas no caso dos serviços, é verdade que quando é algo muito personalizado, eu devo passar um orçamento à frente. Mas já recebemos muitas pessoas com coimas de parte da ASAI, quer dizer, desta organização que faz toda a vigilância das normas do comércio e também as normas sanitárias dentro de Portugal, a dizer, olha, é que tu não tinhas política de vendas, não tinhas livre resolução do contrato, não tinhas nada, olha, mas é que a transação é feita em pessoa, tal. É verdade que alguns casos podem-se ganhar, mas lembra sempre que isto vai-te levar tempo e se calhar até vai-nos ter que pagar a nós certos honorários, que sim, ao final, em vez de pagar 1.500, paga-nos a nós 500, não sei, depende do caso. Mas, e poupas ali 1.000 euros, mas ao final do dia perdes dinheiro e perdes tempo. Portanto, fazer isto bem desde o primeiro início vai afastar clientes tóxicos, vai afastar a SAE, vai afastar a Comissão Nacional de Proteção de Dados, vai-te dar mais tempo, mais proteção e mais liberdade. Então, o que é que temos que ter na política de vendas? Primeiro temos que voltar a lembrar todo o nosso mapa do negócio e para isso vai sair a outro vídeo que deixo-te cá em cima. Primeiro tens que falar como é exercido o direito de livre resolução. E este direito não é outra coisa que o que tem a ver com as devoluções. Quantos são os dias? Mínimo tem que ser 14, depois disso pode ser tipo IKEA que dá 365. Quando é que começa a correr estes 14 dias? E atenção aqui, que lá está, isto é importante de fazer as coisas bem e não copiar e colar do outro site e já está. Que recebemos esta semana um que tinha uma mistura ali de leis do Brasil, com leis de Portugal, com leis de Espanha. Olha, isso era Pai Nosso Senhor. Tens que pensar que deves escrever ali que essa devolução vai começar desde o dia que tens confirmação que a encomenda foi entregue. Porquê? Porque senão a pessoa, se é quando a pessoa recebe diretamente o comprador, olha que quem recebeu foi a minha mãe que estava em casa. Eu só cheguei a casa 3 semanas depois porque estava de férias. Então começa aí naquele momento, porque você disse que era quando eu recebia e eu ainda não recebi. Portanto, desde o momento que vocês têm a verificação que a encomenda foi entregue. Se isso foi entregue ao vizinho, ao cão, ao padeiro, à tia, à mãe, à pessoa diretamente, vocês têm o seu comprovativo que foi entregue numa caixa específica. Já está. Tens que dizer se existe ou não devolução. E para saber se não existe devolução, tens que ver se tens alguma exceção. E como sabes isto? Muito simples, pões pausa neste vídeo um momentinho e começas a ler se é que os teus produtos e os teus serviços entram dentro de alguma destas exceções do direito de livre resolução. E ali é que consegues ver que, por exemplo, nos artigos com uma alta personalização não há devolução. Mas atenção que não estamos a falar de uma personalização de queres amarelo ou queres vermelho, senão coisas como pôr o nome, coisas assim que depois não te deixam vender novamente o produto de uma maneira tão fácil. Outra coisa que é importante dentro desta política de vendas, como é o processo da devolução. Qual é o limite que o cliente tem para pedir isto? Tem que enviar um e-mail, tem que fazer fotografias, é um formulário já que tens, tem que enviar o produto ou tu vais recolher. Todas estas coisas formam parte do mapa do teu negócio. Relembro-te que tens um vídeo especificamente para isso. Depois tens que falar também como é o processo de compra. Isto também é muito importante porque não é só receber o dinheiro, se é um artigo personalizado, se calhar eu preciso muita mais informação e até não ter essa informação, obviamente não começo a fazer o produto. Vamos imaginar que tu vendes coisas como este, que é 100% personalizado, que é onde iam os nossos anéis no matrimónio. Então aqui, evidentemente, a pessoa precisava o nome do noivo, da noiva e alguma mensagem muito bonita ali embaixo. E neste caso, pronto, nós decidimos esta mensagem e a data.
Por muito que eu tivesse pago, se eu não mandava esta informação, obviamente ela não podia começar a criar este produto. E isto é muito importante porque numa dessas alguém vai te dizer: olha, já enviei o dinheiro há 10 dias e ainda não recebi nada. E vou casar daqui a 5 dias e ainda não tenho nada. tenta sempre nos teus termos e condições ser o mais específico possível, incluindo nessas políticas de vendas. Quais são as plataformas de pagamento? Muitas vezes as pessoas têm uma criatividade enorme e tu dizes: olha, eu só aceito pagamentos por MBWay. Ah, mas é que eu quero por PayPal. Opa, parabéns, mas eu só aceito MBWay. Pronto, então vou-te enviar uma transferência. Meu anjo, MBWay, não aceito mais nada. Portanto, tens que criar aí, estabelecer quais são as tuas plataformas de pagamento e deixar claro que são os únicos canais que recebes o dinheiro. Quais são os tempos de entrega, quais são as companhias de entrega e como é que são as garantias de produtos ou serviços. Novamente, lembra ter todos os riscos associados possíveis com esses produtos. Se é algo comestível, por se tem glúten, se tem algum ingrediente que seja que cause intolerância, que cause alguma alergia e mais além. Depois há umas políticas que são muito específicas, por exemplo, nos casos de cursos, nos casos de alguma formação presencial, no momento que faças algum contrato, lembra que tudo isto vai ser uma primeira aproximação e que depois tu podes personalizar isto ainda muito mais, especificar ainda muito mais num contrato mais privado. Mas é importante que no site ao menos exista uma visão geral, aquelas normas básicas das mais básicas. Depois, entre dois, pronto, irão pondo mais ou começam a dizer qual é menos restritiva dependendo do caso. Por exemplo, em casos de memberships é importante dizer: olha, se eu deixo de pagar, tenho acesso à informação anterior só a este mês, deixam algum mês, o que é que acontece se volto a entrar? O pagamento é o mesmo? Se eu entrei por alguma promoção que dizia: olha, para sempre 10 euros, se eu saio e volto a entrar, vou continuar e com esses 10 euros ou ali vai ser o preço ao 100%. E já nos descontos vamos a ver certas coisinhas mais específicas. Mas para já, quero que saibas que toda esta informação tem que estar no footer ou no rodapé. É igual, ok? Realmente pode estar em qualquer lugar do teu site, sinceramente, mas acostuma-se pôr no rodapé porque é uma informação que por design estorva, fica ali um bocado feia, portanto tudo que fica feio e não gostamos sempre vai ao rodapé, não é? Tipo caixinha de lixo do site, mesmo que tenha informação muito importante. Portanto, vamos a colocar ali toda a informação. Novamente, o que tem a ver com livros de reclamações, vou fazer outro vídeo específico para isso, um mini curso, portanto, deixa ali um subscribe e um like para que consigas ver toda a informação que está por ali em caminho. Onde tenho que pôr isto? Em todos os lados. Em todos os lados. No teu orçamento, nas páginas, mesmo fora do vosso domínio. Se tens um ClickFunnels, um Lead Pages, uma landing page através do MailChimp, através do eGoi, pões ali um rodapé com esta informação. Não é outra coisa que pôr texto, o que está ali, tudo isto, desde aviso legal e as reclamações, tudo isso, leva ao mesmo link, que eu já te vou mostrar como é. O único diferente aqui é o livro de reclamações e a resolução de conflitos online. Já está. Não tens site, mas estás a utilizar o ClickFunnels. Pões toda esta informação numa nuvem, num Drive, num PDF, num Dropbox, num Mega, no OneDrive, em qualquer nuvem. E pode estar, como estava a dizer, tudo na mesma página, mas diferenciado de qual é os termos e condições, qual é a política de privacidade, qual é isto, qual é aquilo, ok? Não tens que criar 50 páginas só para isto. E lá está, por isso é que tu podes fazer perfeitamente um PDF com esta informação, porque imagina, só vendes através do Facebook, só vendes através do Instagram, só vendes através de redes sociais, fazes toda esta informação legal igualzinho e pões numa nuvem. Pões um índice ao início, política de privacidade, rumba, página 4, por exemplo, ou pões um link diretamente dentro do documento. Os descontos têm que ser o mais específico possível. Quais são os produtos, quais são os serviços, quais são as condições,
qual é a duração, atenção que isto pelo mínimo vai-te custar 650 € se não o fazes bem, e qual é a ou qual é o desconto. Existem diferenças, isto vou-te falar em outro vídeo, lá está, razão mais para subscrever, de qual é a diferença entre saldo, promoção e liquidação. Mas basicamente o saldo e a liquidação têm que ser comunicada à SAI e as promoções não têm que ser comunicadas à SAI. Disto falo-te mais a fundo em outro momento. É importante também que se estás a dizer, olha, é 65%, mas tens que ter o preço original riscado e pôr o preço final riscado ou tapado em outra cor, pronto, mas dizer, este é o preço antigo e este é o preço que vais pagar. Se qual é a disponibilidade, se tens algum upsell e esse upsell tem que ter os seus próprios termos e condições ou condições da venda. Porquê? Vamos imaginar, olha, se levas esta máquina de café, levas também 2 caixas de pastilhas. Ok, e se eu faço devolução da máquina de café, tenho que fazer devolução das pastilhas? Tens que pôr tudo isso, ok? Outra coisa também muito importante, e sobretudo nisto que estamos a vender online, é qual é o fuso horário. Isto é algo que a maior parte das marcas esquecem, mas é que se eu tenho uma promoção do 5 de janeiro, não é o mesmo o 5 de janeiro Portugal continente ao 5 de janeiro Portugal Açores, certo? Começa e acaba em horas diferentes. Portanto, é importante, ou vai ser importante, estabelecer também um fuso horário e se existem normas específicas para envios e devoluções e mais além, para tudo que tem a ver com Madeira, Açores, Ilhas. Estamos a falar de vendas, então temos que pôr nos nossos formulários ou naquele lugar que fazemos a venda a informação clara e direta. E o link tem que dizer algo realmente compra, ok? Não é epá que fiz, quero. Não. Tem que ser palavras que realmente indiquem que a pessoa está a fazer uma compra como tal. Portanto, sim, podes utilizar perfeitamente o copywriting, mas ao menos no último botão que vai adicionar ao carrinho a compra, é muito, muito importante que seja algo que seja claro, específico, que se está a fazer uma venda. Ok? É sempre importante deixar o link às políticas de vendas. Nos formulários em geral, que recolhemos dados pessoais, precisamos ter uma informação mínima por causa deste senhor chamado RGPD, quer dizer do Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais da Comunidade Europeia. E temos que dizer ali quem é o responsável, qual é a finalidade de tratar esse dado ali, qual é a sua licitude, do artigo 6, quais são os destinatários direitos, quais são os seus direitos e mais informação. E vamos enviar só aquilo que foi dito, mais nada. Se eu digo-te, olha, subscreve aqui para um e-book, é o e-book. Não podes me meter na tua newsletter, é só um e-book. Olha, subscreve aqui para um e-book e a newsletter, pronto, ali é outra informação. E vamos pedir aqueles dados que são realmente necessários. Se eu não preciso o ano de nascimento, então eu não peço o ano de nascimento, já está, ok? E o checkbox para aceitar os termos. Se estamos a falar de marketing, vamos precisar duas checkboxes, ok? A primeira, o que tem a ver com a política de privacidade, que é aceite, e a segunda que vai nos dizer então se aceitamos ou não, ou damos o consentimento para o tratamento desse dado para marketing. Mas isto é única e exclusivamente em marketing. Isto vou falar em outro vídeo mais específico. Mas todos aqueles que sejam de contacto, por exemplo, ou um checkout, precisam então só uma e já está checkbox, que é aquela que nos diz aceito a política de privacidade, aceito os termos e condições. Vou-te dar os exemplos. Se vamos cá ao meu formulário de contacto, vais ver que tem só uma checkbox. Só faz falta uma. Li e aceito a política de privacidade. Isto porquê? Porque depois, mais embaixo, na informação relacionada com o dever de informação dos dados pessoais, estou a falar quem é o responsável, e que a legitimação é uma diligência pré-contractual. Quer dizer, num futuro vamos ter, se calhar, alguma relação contractual. Eu vou-te vender algo, ou tu, aliás, vais-me vender algo a mim, ok?
Mas depois existe, então, por exemplo, o que tem a ver com a newsletter, que aqui já vamos ter uma coisa diferente e é que vamos ter essas duas checkboxes. Cá está a newsletter e esta. Uma onde aceito a política privacidade e outra onde digo sim, eu aceito receber informação comercial de Caribai através do MailChimp que está nos Estados Unidos. E vais-me dizer, Caribai, mas tu aqui não tens a informação aquela do RGPD. Então, como isto, em casa não se faz a lei. Está aqui, meu anjo, está aqui. Há formas de pôr isto mais bonito no nosso design. E estás a ver que aqui há diferença entre o formulário anterior e este, é que este tem o consentimento e o anterior é através de outra base legal. Disto eu falo até outro dia. E estes são os mínimos dos mínimos. Isto foi uma super aula que eu acho que era fantástico tu partilhasses com aquelas pessoas que, ao igual que tu, estão com um negócio digital, seja artesanal, seja a vender serviços, uma loja online, um dropshipping, estão a começar ou têm apenas a ideia e querem saber quais são estes primeiros passos. Achas ou não que foi uma masterclass com muito valor? A sério, eu gostava de ouvir os teus comentários aqui embaixo, nesta caixinha que nos deixa o YouTube. Nos próximos vídeos, já está. Tens que subscrever para ver tudo o que por ali vem para proteger o teu negócio. Vemo-nos numa próxima oportunidade. Até já! Portanto, se és um trabalhador por conta... Minha madre.